Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, joia preciosíssima, corra linda de Deus, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Esther, capítulo 5, versículo de número 2. Muito bem, vamos aprender lições extraordinárias para nós, amém? Café com Deus, você sabe que é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Lembrando da caneca comemorativa, amém? Muito obrigado você que tem nos acompanhado aí, orado pelo nosso ministério, nos abençoado, muito obrigado mesmo. A Esther, capítulo de número 5, versículo de número 2, está escrito assim, ó. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Eita! Gente, há batalhas espirituais ferrenhas que nós travamos. Nós vamos aprender aqui, né? Havia um tal de Ramã que havia feito o rei escrever um decreto para, numa determinada data, exterminar um povo. E esse Assuero, esse rei, Artaxerxes, ele governava, reinava sobre 127 províncias, 127 países, para você ter uma ideia. E ele era muito poderoso. E essa Esther é sua esposa, né? A primeira ele destituiu por desonrá-lo e foi escolhida entre as demais essa Esther. Mas ele não sabia a linhagem dela. Ele achava que ela era ali do seu reino, né? E, na verdade, ela era judia, tá? Então, ali em Suzã, no castelo, ele se refugiava, ficava no castelo. Ninguém podia incomodá-lo, nem parente podia visitá-lo. Se chegasse no pátio, como Esther ali chegou, corria o risco de morrer, de perder a vida, tá? Porque só podia chegar lá quem era convidado do rei, mesmo ela sendo rainha, tá? Como eu disse, nenhum parente, nem mãe, ninguém poderia chegar. E já havia mais de mês que o rei não convidava a rainha Esther para estar lá. Mas eu aprendo aqui o seguinte: ela precisa de tomar uma decisão. Havia uma determinação de exterminar o seu povo. Embora o rei não sabia, assinou e selou com anel, e o selo do rei com anel não podia revogar, não podia voltar mais atrás. E ela precisava de tomar uma atitude em defesa. Ela foi chamada a atenção pelo seu tio, Mordecai, e disse para ela: quem sabe Deus não te levantou para essa circunstância? Porque o inimigo tenta exterminar a nação judia, a nação dos judeus. E quem é que, né, não diz que você foi escolhida para isso? Se você não se levantar, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai usar alguém, né? Então, ela toma uma atitude que eu acho lindo. Qual é a atitude que ela toma, pastor? Ela decreta um jejum. Ela jejua 3 dias, seu tio também, todos os judeus. Ela pede que jejue e ore a Deus, para que ela então compareça na presença do rei, porque ela bem sabia, sem ser convidada, lá de longe o rei podia mandar exterminá-la, porque era uma afronta, né? Então é onde nós lemos aqui a batalha, às vezes, que nós precisamos, que nós travamos, e que ela está no mundo espiritual. Há situações que às vezes que você encontra na sua vida, que você se encontra, que há um mundo espiritual trabalhando contra. Por mais que você se esforce, por mais que a força do seu braço você tente vencer, você não consegue.
Por mais que você se esforce com o seu intelecto, você não consegue. Então, por quê? É batalha espiritual travada. É aonde eu aprendo lições aqui. Ela usa de sabedoria. Que mulher sábia, Esther, né? Usou de sabedoria a rainha Esther. Porque ela coloca em jejum e oração. Há momentos que nós temos que jejuar. Há momentos que nós temos que orar. Então, está em constante oração com Deus, suplicando as suas misericórdias. Um livramento de uma situação difícil, terrível. É o que ela estava pedindo. É o que eles estavam pedindo. Toda uma nação que estava dominada, né, pela nação ali, pelo reino de Artaxerxes, pelo reino de Assuero, toda aquelas nações, inclusive a nação dos judeus, o povo judeu, estava ali agora clamando ao Senhor, jejuando, pagando um preço, né, de humilhação e, ao mesmo tempo, clamando as misericórdias do Senhor. Eu aprendo que quando nós clamamos, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus vivo. Ele não fica indiferente, Deus vai responder. Veja que ali, Esther, então, chegou o dia que ela tinha que adentrar, que estar, né? Era o desafio, o risco da sua vida, risco de morte que ela estava enfrentando. Ela chega até o pátio, e onde o rei avista ela de longe, diz: quem é aquela? Alguém diz para o rei lá, o seu súdito, né, os eunucos, é a rainha Esther. Ele levanta o cetro de ouro, com quem diz: ela está alcançando minha graça, eu dou a ela o favor de chegar até a mim. É Deus tocando, é Deus trabalhando. Você vai ver nessa história o agir de Deus de uma maneira sobrenatural. Ela chega perto do rei e o rei diz: ó rainha Esther, o que te traz até a mim? Né? Que não pudesse esperar, vamos pôr assim, o que te trouxe até a mim? Pode me fazer o pedido que você quiser, até metade do meu reino eu te concedo. E ela disse: ó rei, eu gostaria de que o rei participasse de um banquete comigo amanhã e convidasse Ramã para estar junto. Sim, no mesmo instante mandou avisar Ramã. Ela já tinha preparado já tudo para o jantar. Sabedoria, gente, prudência, preparar-se. Eu aprendo aqui que ela se prepara. Como que ela se prepara? Se prepara jejuando, ela se prepara orando, ela se prepara se portando como rainha na presença do rei, né, para interceder. Ela se prepara preparando o jantar. Porque ela não falou na hora o que ela precisava preparar o ambiente, preparar um momento propício. Tem gente que já quer logo soltando, já falando. Às vezes você precisa preparar um ambiente, debaixo de oração, debaixo de intercessão, debaixo de jejum, aquele pedido que você precisa, certo? Aquele rogo a Deus. Ela está fazendo ali um pedido ao rei que tem autoridade para fazer. Embora tivesse feito uma lei que não podia revogar. Mas de alguma maneira Deus iria agir, ela entendia isso. E ela está fazendo a parte dela, mesmo arriscando a sua vida, né, com risco de morte, mesmo que ela morresse, mas ela estava tentando, intercedendo em prol de um povo, do seu povo. Entende? Ainda que haja risco para nós precisamos continuar falando de Jesus. Ainda que haja risco para nós, igual muitos povos lá estão enfrentando, o próprio povo do Haiti, gangues estão invadindo igrejas, tirando as pessoas da igreja, mandando embora, senão mata. E mata mesmo. E tem que sair, missionários, o povo, sem ter lugar de se reunir, mas não para de pregar o evangelho. E nós precisamos estar aqui intercedendo, orando por eles. Não estamos lá, mas eles são nossos irmãos, é nosso povo, é o povo de Deus. Assim como também sofre
O Marrocos com terremotos, quantos perderam suas casas, perderam seus negócios, perderam tudo, mas ainda estão vivos, perderam até entes queridos, parentes, amigos, mas há pessoas que estão vivas, nós precisamos orar por essas pessoas, ter misericórdia, socorrê-las na medida do possível, né? Então, e fazer o máximo que pudermos. É assim, ela está se colocando na brecha, né? E Deus está usando, porque no outro dia chegou o momento do jantar. Ramã está todo feliz, fala com a mulher em casa, naquele que está perseguindo o povo, que levou o rei a fazer a lei para exterminar os judeus, olha só. O rei mandou me convidar, a rainha foi convidar para um jantar e mandou me convidar. Eu sou uma pessoa importante, né? Ninguém mais foi convidado. O rei, ela e eu. Ó, importância, hein? Só que eu não sabia o que estava acontecendo, né? É onde a rainha, agora, o rei pergunta, pede, rainha. Falou, não, amanhã eu pedirei. Ela dá mais um tempo. Naquela mesma madrugada, aí que está Deus trabalhando. Naquela madrugada, eu não sabia nada disso. Naquela madrugada o rei sofreu de insônia. E o rei mandou trazer as crônicas dos reis, né? Era lido, a história dos reis. E ele está lendo lá, e alguém está lendo para ele. Aí passa numa passagem que o rei sofreu um atentado contra os eunucos traidores que estavam atentando contra a sua vida, uma armadilha para tirar a sua própria vida. E Mordecai, um homem que vivia à porta do palácio, esse mesmo Mordecai, que Ramã tinha ódio dele, porque quando Ramã passava se achando tal, queria que ele se curvasse perante Ramã. Mas Mordecai, judeu, não se curva perante outro homem, né? Ele não se curvava, porque ele aprendeu que só se curva diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele ficou odiando e preparou até uma forca, mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai. Quer dizer, eu sou importante, vou sair de lá, já vou mandar, depois desse jantar, eu vou mandar enforcar Mordecai. Mas só que Ramã não sabia que a rainha Esther já estava preparando para falar com o rei a respeito dessa situação. E aí, no outro dia, naquela mesma madrugada, o rei sofrendo de insônia, né? Como eu disse, pergunta o que fizeram a Mordecai que avisou o rei e livrou o rei de ser morto. Os eunucos podiam ter envenenado o rei, são pessoas de confiança do rei, olha só, eram dois. E ele entregou, e o rei os descobriu e o exterminou. Mas o rei pergunta, o que fizeram a este homem? Qual a honra que deram a ele? Aí disseram, nenhuma, Senhor. Não, então nós temos que... Quando ele está falando sobre isso, amanhecendo o dia, chega quem? Ramã, no pátio. Aí ele manda Ramã vir. Ramã, o que fará o rei quando ele quer honrar alguém? Aí Ramã pensou consigo, a quem que o rei iria honrar nesse reino? A não ser eu. Né? Rainha já é rainha, ele é o rei. Eu sou depois deles. Né? Aí começou a ditar como se fosse para ele. Né? O rei devia dar o seu cavalo puro sangue, o rei devia dar a sua coroa, colocar a coroa sobre ele, uma roupa real que o rei já usou, e alguém puxando o seu animal que o senhor monta, o seu cavalo de puro sangue, em plena toda a cidade, tocando a trombeta e dizendo para todo o povo, assim faz o rei, quando ele quer honrar alguém. Aí tá, daquela mesma maneira. Aí agora chega a rainha Esther e ele diz, faz o pedido, rainha Esther. Eu te falei que até a metade do reino ela fala, atentaram contra o meu povo, para destruir o meu povo, exterminar o meu povo. Mas quem fez essa maldade? Falei, esse daí, o Ramã. Ele criou um edital que o rei selou. Só que é meu povo, eu sou também judia. Se for matar todos, exterminar todos, eu também serei morto. Então, não é só por minha vida, mas pela vida de todos. Pela minha família, pelos meus familiares e por todos deste reino que são judeus.
eu intercedo perante o rei. Mas o rei não podia revogar aquilo. Mas o rei pegou e disse, é mesmo. O rei entrou junto com seus conselheiros para uma outra sala para discutir acerca do assunto. Aí, Ramã já sabia que o negócio ia pegar para ele. Ele se curvou, né? Caiu em cima da cama onde estava a rainha Esther, clamando a ela por misericórdia. Quando o rei volta, vê aquela cena, ele na cama, em cima da cama, até no meu reino não me respeita, querendo pegar minha mulher, mata ele. Ah, Senhor, ele fez uma forca para Mordecai, enforca ele na mesma forca que ele fez, 50 metros de altura, enforca ele lá. E assim foi. Oh, meu Deus! E foi honrado Mordecai, e agora se tornando o homem mais poderoso. Depois o rei da rainha colocou-se o anel de Ramã, que havia sido tomado de Ramã. Deus trabalhando. Gente, como Deus trabalha. Um rei sofrer de insônia e fazer, justamente ter o desejo de ouvir as histórias, e dentro daquela história está justamente Mordecai, aquele que a forca estava preparada para ele, para mudar a história dele. É só Deus. Deus faz coisas tremendas e maravilhosas. Você não quer imaginar o que ele pode fazer por você. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Você precisa aprender a orar, como a rainha Esther está nessa situação, como Mordecai. O que eles fazem é orar e jejuar. É batalha espiritual, há ataques que estão acontecendo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus netos, bisnetos, que estão acontecendo com seus pais, com seus irmãos, que estão acontecendo na sua empresa, ataques que estão acontecendo, te trazendo miséria, desemprego, né? Perturbação, sua família vive conturbada, enfermidade em você, muitas das vezes são no mundo espiritual, vindo do mundo espiritual, e precisa ser travada uma batalha também no mundo espiritual. É onde o jejum e a oração vão fazer efeito, porque Deus vai atentar para a tua causa, para a minha causa, para a nossa causa. Amém? Recebe aí. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O agir de Deus é tremendo. Vale a pena se voltar para o Senhor, vale a pena se humilhar perante a sua mão potente, porque diz a Bíblia que ele nos exaltará no devido tempo. E que prudência, usa de prudência, né? Arma espiritual, batalha espiritual, mas ela prepara o ambiente, ela se prepara para a revelação, ela se prepara para o momento propício. Então se prepare para ser usado por Deus, se prepare para conquistar, se prepare para avançar. Tudo tem que ter um preparo na vida, é o que ela nos ensina aqui, preparo na vida espiritual e preparo na vida dela, pessoal, porque ela foi levando com jeito, preparando o ambiente até que a revelação foi entregue. Se ela chega e já fala de uma vez, poderia ter contestação e não ter avançado, mas estava resguardada, ou seja, havia, né, uma cobertura espiritual sobre a vida dela. Tenha cobertura espiritual sobre a sua vida, amém? Tenha mentores mentoreando, orando por você, tenha pessoas de confiança espiritual que você possa abrir o seu coração, fazer o seu pedido de oração. Estamos aí para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai santo e glorioso, coloco nas tuas mãos a vida da Maria José Santos Ferreira e família, Junaíde Cavoco e família, lá de Maputo, Moçambique, África. Também o Cristóvão Aloísio Palma e família, lá de Pirapora, Minas Gerais. Naomi Rodrigues e família, do Rio de Janeiro. Rosângela Alves também, Pai, e toma a causa da tua filha nas tuas mãos, abençoa ela em todas as áreas, seu filho Gabriel, também Alves Tinoco, também toma o Marcílio Correia e família, lá de Itajaí, Santa Catarina, também a Silvana Rodrigues e família de São José de Ribamar,
Maranhão. E também o Elion, servo de Jesus, Silveira Macharete, família. E o Marcos Paulo Soares, de São Domingos, pai e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, se você quiser abençoar o meu ministério, que há pessoas que perguntam, a gente lembra isso. Há um Pix embaixo aí, tá bom? É só você enviar um Pix para nós aí, aquilo que Deus tocar no seu coração, e Deus há de te recompensar em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Curte bastante, hein?